Olá, sejam bem-vindos ao canal Evangelho Luz do Caminho. Estamos reunidos hoje mais uma vez para nos alimentarmos do Evangelho de Jesus, das passagens da Bíblia, para que possamos nos dar a oportunidade de crescermos a cada dia um pouquinho, para nos tornarmos seres humanos melhores. Como é de costume, antes de iniciarmos, faremos a nossa oração. Amado Jesus, nos colocamos, Jesus, na sua presença, rogando a Ti, Senhor, a vossa luz, a vossa paz, o vosso amor. Conceda-nos, Jesus, neste momento, o discernimento, o direcionamento, a intuição, a boa palavra. Abençoa, Jesus, para que possamos ser luz para nós e para todos os outros. Amado Jesus, desde já, Senhor, te agradecemos pela essa imensa graça de estarmos reunidos em vosso nome. Hoje nós vamos falar da questão de nós sermos muitas vezes o caminho, sermos aí o direcionamento e o discernimento. Pensando nas andanças de Jesus, quando Jesus encontrava as pessoas vinham até ele falar dos seus problemas, das suas inquietudes, dos seus momentos, das suas questões pessoais, muitas vezes, na sua maioria das vezes, os enfermos, os endemoniados. Mas Jesus para essas pessoas ele era o quê? Ele era uma ponte, um caminho, a direção. Jesus dava oportunidade para as pessoas, não do julgamento, mas dava oportunidade para as pessoas se verem, se redirecionarem, dava a oportunidade das pessoas se enxergarem para poderem crescer a partir de si mesmo, a partir de um direcionamento, a partir de uma autovisão, de um autoconhecimento. Embora Jesus, com todo o milagre que ele impunha, com a sua presença, com as suas palavras, Jesus ele propiciava às pessoas o exercício do livre-arbítrio. Porque Jesus, veja bem, Jesus ele falava o seguinte: o que queres de mim? O que queres de mim? Jesus não chegava e falava assim, chegava para a pessoa e falava assim: eu vou fazer isso para você e ponto. Não, Jesus falava: o que queres de mim? Uma das passagens mais ricas que tem nessa questão é até mesmo quando aquele rapaz muito rico chega para Jesus e fala que ele cumpria tudo que tinha na lei. E como é que ele poderia fazer para seguir Jesus? E aí Jesus falou: vende tudo que tens, distribui aos pobres e me segue. Jesus, ele falou isso até mesmo numa questão de entendimento, de engrandecimento, para que a pessoa tivesse a oportunidade a pessoa pudesse ver realmente aonde que situava-se o seu maior valor, onde que a pessoa colocava ali todo o seu direcionamento de vida. E essa pessoa, quando se viu nesse embate pessoal, o que ele fez? Ele deu as costas e foi embora. Então assim, Jesus, ele sempre agiu com muito amor, com muito discernimento, com muito direcionamento, para que as pessoas fizessem as escolhas. E eu acho muito lindo isso, porque se a pessoa vai nesse direcionamento,
vamos dizer assim, nessa forma de pensamento, que é o pensamento, ele vai te levar à ação e sucessivamente a sua ação vai atingir as pessoas e automaticamente também vai atingir a sua vida. Eu acho muito interessante porque é um exemplo que Jesus nos dá da forma que nós temos que agir, da forma que nós temos que nos direcionar nossas vidas. Eu vou estar utilizando hoje um exemplo, vou contar uma breve história que a gente vai ver como que isso pode acontecer, né, em nossas vidas, no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, né, nos nossos pensamentos e consequentemente nas nossas atitudes. Era uma moça que ela veio a se relacionar com um rapaz e desse relacionamento tiveram um filho. Só que com o passar do tempo, esse rapaz, ele demonstrava assim uma forma de agir em que ele não conseguia, né? Não consegue manter-se com uma pessoa só. E aí acaba tendo uma pessoa aqui, uma pessoa ali, e vai. É uma pessoa que tem a necessidade de ter, né, diversos relacionamentos extraconjugais. Mas aí o que acontece? Essa pessoa, obviamente que houve um rompimento, né, mas ela tem um sentimento por essa pessoa, um sentimento muito forte, é um sentimento sincero, entendeu? Mas o que acontece? Nessa questão desse relacionamento, já o rapaz, ele não consegue manter-se fiel. Então, realmente houve um rompimento e quando ela realmente, depois de idas e vindas, né, depois que ela realmente se direcionou a isso, ele começou a querer propor para ela um retorno, né, um retorno, mas que fosse um retorno realmente em que eles morassem junto, pensassem em constituir uma família. Mas às vezes o trauma que a pessoa passou, que no caso ela passou, é algo tão grande que mesmo que ela tem esse sentimento por ele muito grande, não existe mais a confiança, não existe mais ali a certeza de que aquilo não iria mais acontecer. E na verdade a incerteza toma a pessoa como um todo e assim colocando de certa forma algo assim: olha, este relacionamento não vai dar certo. Mas eu acho interessante que onde que entra a relação, né, da ponte de Jesus aí. Certa vez, depois de tantas indas e vindas, depois da separação, que para ela se tornou definitivo, para ele não, que ele queria uma forma de reatar, ela começou a levar o seu filho na terapia, né? Até mesmo por tudo que ele vivenciou, né? As formas, até mesmo a forma de educação
da mãe e do pai eram diferentes, então quando ele ia para a casa do pai, ele voltava de uma forma muito diferente, até mesmo a tratativa com a mãe. Mas essa criança começou a ir no terapeuta. E aí, o interessante é que ele quis, né? Ao primeiro momento ele quis impedir, né? Porque houve um receio muito grande do que vai estar se colocando, do que vai estar se falando ao filho, né? O que pode ocorrer, né? Nessa questão dessa terapia, o que o filho vai conceber ali como verdade ou não. Obviamente que a percepção não seria dessa forma, tá? Mas ele acabou indo, né, encontrá-la, porque ela falava para ele o dia e o horário. E o mais interessante, chegou num ponto que ele falou, né, para ela que gostaria, né, de fazer uma terapia, ou que seja com ela. Aí é que está a ponte que conta seu caminho. Se fosse Jesus no seu lugar, no lugar dela, mediante a isso, Jesus com certeza falaria: então vamos fazer assim. Você vai uma vez comigo, depois você vai fazer as suas sessões, eu vou fazer as minhas sessões, né? E consequentemente lá na frente a gente fará algumas sessões juntas, se assim necessitar. Olha só que interessante. Vamos pensar no que seria realmente o comum, né, que o mundo propaga hoje. Porque o mundo ele propaga muito ódio, muito rancor, muita raiva. Você tem que ter ódio daquelas pessoas que te fazem mal, você tem que ter raiva, você tem que maldizer, você tem que pensar mal, mas é o contrário. O que o Evangelho nos traz é completamente ao contrário. Jesus já faria o seguinte, faria com que essa pessoa tivesse a oportunidade de ser atendida, de ser ouvida, para que ela tivesse a oportunidade de se enxergar, porque veja bem, um comportamento desse, a gente não sabe o que essa pessoa traz de verdade, traz na sua verdade traumas de infância, o que essa criança presenciou, que levou a esse adulto a ser dessa forma, o que aconteceu com ela no passado. E isso é de uma grande valia tão imensa, porque assim você está levando a pessoa para que ela possa se conhecer, para que ela possa se enxergar, para que ela tenha a oportunidade de mudar, de melhorar. Em vez de você ir já com uma negação, não, eu não quero você aqui perto, eu quero estar sozinho, some daqui. Não. Se a pessoa te deu uma abertura, aproveita essa abertura para que você possa ser luz na vida da pessoa, para que você possa realmente trazer a luz, para que a pessoa possa se enxergar. A gente não sabe o que aconteceu no passado. Vamos dizer assim que existe um trauma, existe algo que alguém fez, que alguma coisa aconteceu, algo ligado à maternidade, à paternidade. A gente não sabe. Aí você fala assim, pô, então são ruins. Não são pessoas ruins. Vamos dizer que é algo ligado a essa paternidade. Vamos pegar isso como exemplo. Para esse pai ser dessa forma, como será que foi o avô? Ah, mas o avô é uma pessoa horrível. Não é uma pessoa horrível. E para esse avô ser do jeito que foi, como será que foi o bisavô? E assim sucessivamente. Sabe por quê? O ser humano, tem um filósofo chamado Vygotsky. E Vygotsky já falava que o ser humano,
ele é o produto do meio. Então, o que quer dizer o produto do meio? O ser humano é produto do meio. O ser humano é aquilo que ele concebe como verdade. Ele é aquilo que ele convive, que ele viveu vendo aquilo, ele aprende a fazer aquilo, a ser daquela forma, a estar daquela forma, não ser. O ser, ele torna-se eterno, mas ele estar daquela forma. Isso não quer dizer que ele não possa mudar, possa melhorar, possa ver todas essas questões e ele criar esse filtro. Então, assim, não é nenhuma questão de julgamento, é isso que eu também quero mostrar, porque assim, não é julgar, é colocar o exercício do amor a favor da situação, para que a situação ela tome um vulto grande, e o amor tomando esse vulto grande, ele toma assim a conta de todos os discernimentos, de todos os direcionamentos, dos pensamentos, e vai transformando isso, é como se fosse um ato reciclável, que vai transformando tudo aquilo que era ruim, e vai transformando em algo bom, e algo que vai fazer o futuro, às vezes, dessa pessoa ser um futuro melhor, do que continuar, né, na forma que se encontra. E aí tende a ser o que? Um futuro, muitas vezes um futuro equivocado, muito ruim, tropeçando em erros, em que a pessoa não consegue enxergar. E olha que interessante, essa mulher, né, que acaba sendo aquela pessoa que mais machucada, a mais atingida por toda uma situação, ela acaba sendo a luz para uma pessoa que às vezes tem valores equivocados, direcionamentos equivocados, porque são conceitos ou traumas que ele vivenciou, e ele leva isso dentro dele, e às vezes aquelas atitudes podem ser atitudes que vão em busca de uma afirmação, mas uma afirmação completamente errada, uma afirmação completamente equivocada, que não tem que ser. E você acaba sendo a luz para aquela pessoa, para que ela possa realmente pegar essas formas, esse jeito de pensar, de direcionar problemas, de direcionar questões, e acaba atingindo a todo mundo de uma forma muito ruim, transformar isso de uma forma boa. A pessoa é levada a pensar: poxa vida, será que isso que eu estou fazendo é certo? Será que isso é uma afirmação de algo que aconteceu comigo lá atrás, e eu tenho que firmar para mim, e firmar para todo mundo que me conhece, todo mundo que é do meu convívio, que eu não sou daquele jeito, eu sou uma pessoa melhor. Mas às vezes esse melhor que existe na cabeça da pessoa é um melhor completamente direcionado ao pior. Às vezes o que a pessoa tem de achismo, de ser humano melhor, é um equívoco de um ser humano muito ruim. Mas é o que ele sabe, é o que ele concebeu, é o que ele tem como verdade. Nunca foi passado algo diferente, sabe? Às vezes os traumas, as coisas que presenciou. E olha que interessante, ela que era, no caso, a grande atingida da situação toda, ela está sendo a ponte para levá-lo a um direcionamento, a um discernimento, com um profissional que vai dar a oportunidade para ele enxergar a vida, enxergar o porquê deste comportamento, o porquê dessas atitudes, o porquê de fazer desta forma. Então, olha só que interessante, né? A pessoa que é a mais atingida está levando a outra
para ser atendida, para ser ouvida, muitas vezes para ser curada. Se ela fosse fazer o trivial, vamos dizer assim, o que ela faria? Ela não queria ver a pessoa por perto, que se dane, vai viver sua vida, quero mais é que você se exploda. Se essa condição de ficar indo onde ela está, se fosse, no caso aí da terapia, né, que ele aparecia na terapia, fosse algo que ela levasse afinco, porque ela é uma advogada, ela podia entrar com medida cautelar, mas nunca fez isso, entendeu? Então, eu acho muito bacana, porque está dando a oportunidade de uma pessoa para poder se ver, se conhecer os seus traumas, conhecer os porquê de certos pensamentos, direcionamentos, atitudes, o porquê dessa necessidade, dessa autoafirmação, direcionar essa autoafirmação de uma forma correta, porque não necessita de autoafirmação. Você só tem que se amar e ponto final. Então assim, Jesus nos traz esta bagagem, né, em que a gente, mediante muitas vezes a um problema, até mesmo a uma pessoa que fez algo de ruim para nós, fez algo de mal, e a gente tem muitas vezes a oportunidade de direcionar, de tentar fazer o melhor por essa pessoa, e aí a gente deixa escapar pelos dedos. Jesus já falava, né? Se pagai o mal com o bem. Olha que coisa maravilhosa, né? Pagai o mal com o bem. É o exercício do amor, é o exercício da compreensão, da fraternidade, né? O exercício da paz. Porque se você assim faz, né? Vamos dizer, se o mal é uma seta, essa seta, você agindo dessa forma, ela perde a força e cai por chão. Então vamos nos direcionar a esses exemplos luminíferos para as nossas vidas, nos alimentar disso e isso se tornar verdade em nossa vida. Porque assim, quando a gente começa a ter certas atitudes, certos direcionamentos, né, muita coisa ruim que está à nossa volta começa a cair. Sabe por que cai? Porque ele não vê força de retorno. O que está à nossa volta, e você começa a agir de uma forma diferente, que nem se a pessoa vem com aspereza, vem com coisas ruins para você, e você age de uma forma diferente, aquilo cai, e o que está à sua volta começa a ir embora. E aí você começa a trazer para você muitas coisas boas, porque é que assim, você muda o seu pensamento, você muda a sua ação, e aí você começa a fazer realmente do Evangelho, né, o direcionamento da sua vida. Aqui o Evangelho começa a ser vivo em você. Não passa de palavras, de uma bela história, sabe, de algo que foi escrito, de algo que teve assim um ápice na história do mundo, enfim. Aquilo passa a ser vivo dentro de você, porque você começa a ter atitudes conforme o que está escrito ali, né? Aí você fala, pô, mas a perfeição, eu vou querer estar sendo perfeito, é utopia, né? Não, a perfeição não existe, só existe um que é perfeito, Jesus Cristo. Jesus Cristo é perfeito, mas a nossa busca
é a busca do crescimento espiritual, é a nossa busca, é a busca do amor, é a busca do entendimento do Evangelho, é a busca para que esse Evangelho torne-se vivo nas nossas vidas, nas nossas palavras, no pensamento, entendeu? Nas nossas atitudes. Então é muito louvável se você se der a oportunidade nas suas atitudes você colocar em prática, né? E propor esse crescimento, como essa pessoa acabou fazendo com o seu ex-companheiro, que está dando a oportunidade para que ele possa crescer, ao invés de jogá-lo fora, né, e deixar com que ele continue com esses costumes, né, com esse direcionamento equivocado. E olha, tem uma coisa, o fato dela ajudar, o fato dela estender a mão, isso não quer dizer que ela é obrigada a estar com ele, entendeu? Olha só que interessante, ela não está, porque houve um processo traumático muito grande, mas ela não nega ajuda, ela não nega o estender de mão, ela não nega a pessoa a oportunidade de levá-la, né, a um lugar que vai ajudar. Isso não quer dizer que ela tem que estar, ela tem que morar, ela tem que continuar com um relacionamento, não. Porque se foi traumático para ela e ela concebe isso como uma verdade e ela sabe que isso está fazendo muito mal, ela não tem que continuar vivendo, porque aí é um trauma dela com o filho junto, enfim. Mas ela estende a mão, ela quer ajudar, ela quer ver a pessoa bem, ela quer ver a pessoa crescendo no sentido de pensamento, de direcionamento, de discernimento, de atitude. E ela contribui com o quê? Com o que há de mais belo, que é a atitude de amor. Então, nas nossas vidas, nós temos que realmente fazer dessa forma, deixar com que o Evangelho, assim, os nossos discernimentos, os nossos direcionamentos sejam espelhados nessa forma com que Jesus lidava com todos os problemas. Então vamos ficando por aqui e vamos fazer a nossa oração de agradecimento. Senhor Jesus, agradecemos, Jesus, por mais este momento, agradecemos, Senhor, por tudo que nos destes, por tudo que nos dás, agradecemos, Jesus, de estarmos aqui presentes na sua amável presença. Agradecemos, Jesus, por tudo, Senhor, pelo vosso amor, por ser o nosso grande amor, pelas nossas vidas, pelos nossos amigos, pelos nossos inimigos, pelos nossos trabalhos, pelos nossos lares, pelos nossos familiares. Agradecemos, Jesus, por este momento. Agradecemos, Senhor, por tudo, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Tudo de bom, tudo de melhor, muita luz, muita paz. Que Deus abençoe, que Deus ilumine. Até a próxima.